A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-se com os seus pecados, e eis que exterminarei a ti Baasa e todos os descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer de Baasa na cidade, e os cães o comerão. E o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Quanto aos mais altos de Baasa, e aos que fez, e ao seu poder, porventura, não estava escrito no livro da história dos reis da Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa, contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel, e reinou 2 anos. Zine, rei, seu servo, comandante de metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo, em Tirsa. Entrou Zimri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, se assentou no trono e feriu todos os descendentes de Baasa, e não lhe deixou nenhum sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zimri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor Deus de Israel com os seus ídolos, quanto aos mais altos de Elá. E a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zine 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado, ouviu dizer Zire, conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel, e Onri, comandante do exército. Subiu Onri e de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tirsa. Vendo Zine que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei, e o queimou sobre si, morreu
por causa dos pecados que cometera, fazendo com que era mal perante o Senhor, andando no caminho Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel, quanto aos mais altos dizerem, é a conspiração que fez. Porventura, não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Então o povo então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni e filho de Ginate para fazer rei, e a outra metade seguia Arrim. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguiu a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu, porém passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirsa reinou 6 anos. De Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos os quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez, ao poder que manifestou, porventura, não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Onri descansou com que seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que fizeram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar de Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em seus dias Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs a porta, e morreu Zegube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. E assim finalizamos o capítulo de 1 Reis, capítulo 16. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia.